O capítulo começa com a anciã Qianyue gemendo de dor no chão e nosso prota abismado pensava que o selo em seu corpo foi ativado. A gerente do bordel estava se perguntando quem teria coragem de causar problemas no seu pavilhão jubiloso. Acabou sendo somente um pirralho no domínio saborreal. E questiona quem deu tanta moral pra ele. Sabe quais são as consequências de suas ações? Qianyue murmurava, eu estou bem. Nosso prota a ajuda e se virando questiona. Suponho que você seja gerente Lian, certo? Eu não estava tentando escapar com ela. Eu havia chegado a um acordo com seu estabelecimento para comprá-la. Poderia ser que depois que eu paguei não vão me deixar levá-la? Realmente estão tentando me roubar? E isso irrita muito ela, que fica sombria e com veias saltando em seu rosto gritava, seu insolente! Atacando nosso prota, que invoca suas chamas em Yang e Carmesim para combater seu ataque. Uma grande explosão ocorre no pátio causando uma enorme comoção e quando ela olha para a poeira vê nosso prota de pé. Ela questionava em pensamentos, o quê? Esse garoto foi capaz de se manter em pé depois de receber meu ataque de frente? E vendo ele de boinha depois do ataque, percebe que ele nem sequer recebeu algum dano. Será que ele é realmente apenas um sábio na segunda ordem? Shan Fanlei chega questionando, irmão Yang, o que houve? O que foi essa grande explosão? Nosso prota responde que era um pouco complicado para explicar agora, e vemos que o avô daquele figurante de merda chegou chamando pela gerente. Ela fala alguma coisa com ele com a consciência divina, ele concorda, e então ela olha para nosso prota e pergunta, você acabou de dizer que fez um acordo para comprar a Yue? Poderia me dizer com que pessoa negociou? E aquela mulher, a atendente, já estava atrás dela dizendo, comigo, gerente Lian, assustando. Ela grita, Shan King, você está bem? A atendente fala, bem, o jovem mestre não agiu com más intenções. E o Pocatelli, irritado, fala que mesmo se esse for o caso, se atreveu a causar problemas, então claramente está sendo desrespeitoso com o pavilhão jubiloso. A gerente fala que ele tinha razão, um incidente desse tipo não pode ser deixado de lado. Porém, quero saber em que consistiu a transação que o jovem mencionou antes. E a atendente explica dizendo, bem, foi assim que aconteceu. A gerente, depois de ouvir a explicação, fala, então foi isso? Bem, de acordo com as regras do nosso estabelecimento, já que esse jovem está disposto a pagar um preço tão alto, não existe razão para não aceitar. O velhote pensa, e o Han, aquele pirralho mal criado, e a gerente chama por ele. Ela questiona, quem de vocês insistiu em negar esse acordo? Eu gostaria de escutar suas razões agora mesmo. E ele sem graça dizia, isso é... E nosso prota já sorri dizendo, talvez o gerente Hang não conheça as circunstâncias sobre esse assunto. E a gerente Lian questiona, o que você quer dizer? Sorrindo desdenhosamente, ele invoca seu fio de sangue dourado e puxa alguém que gritava, ah, não! Era o figurantezinho de merda e ele joga no chão feito bosta que geme de dor. A gerente pensava, um sábio real de segunda ordem dominar um sábio de terceira ordem tão facilmente? Esse pirralho, eu temo que ele tem um apoio extraordinário. E Shan Fanlei, vendo quem chegou, gritava, irmão mais velho Hang, por que você está aqui? Você não ia a outro lugar hoje? O figurante todo machucado levanta dizendo, ops, haha, eu acabei voltando. A gerente Lian percebe que o sobrenome dele também era Hang. O figurante tenta se explicar por seu avô que dizia, o que você está fazendo aqui? Se apresse e vai embora. Mas a gerente percebe isso e fica em dúvidas e sombria tosse dizendo, gerente Hang? Ela questiona, qual é o seu relacionamento com esse garoto? E o velho careca dizia, esse garoto é um dos meus descendentes e também é um discípulo da seita do caminho extremo. Ele estava de passagem na cidade, então veio me visitar. E ela incrédula questiona, veio te visitar? Bom, mas parece que te visitar não foi a única razão que o trouxe aqui. E questiona, por que ele está com seu token de gerente? E puxa o artefato do bolso do figurante que se assusta. Percebendo o ponto, ela fala, então parece que o gerente Hang lhe deu a ficha? E irritado, o Pocatelli olha pro figurante pensando, esse pirralho é tão ousado, inclusive se atreveu a usar meu token para dar ordens. Enviando uma mensagem secreta, ela fala que não importa o tipo de queixa que o descendente do velhote tinha com nosso prota, porém permitir que ele interfira nos nossos negócios e inclusive impedir uma transação de alto nível é imperdoável. Você sabe as consequências? E o velhote sombrio fica assustado. Ela diz que não seguirá o repreendendo na frente de estranhos, mas o preço que esse garoto ofereceu por Unher não é baixo, então se ele quiser levá-la poderá fazê-lo. Devido ao que aconteceu, seu castigo será o salário de 1 ano, e o velho aceita seu castigo. E olhando pro figurante de merda, fala que a outra coisa é que a partir de agora o descendente dele estava proibido de pôr sequer o pé dentro do pavilhão jubiloso. Do contrário, ela arrancará suas bolinhas. Então ela encara nosso prota e diz sorrindo, garoto, ainda que o preço que você ofereceu seja bastante atrativo e o suficiente para levar a Yue, as condições devem mudar. Depois de tudo, você tentou fugir com ela e inclusive tomou medidas contra Shan King. Isso me diz que você não nos leva a sério.
E nosso prota sem graça pensava, a mulher obviamente está muito satisfeita com o preço que eu ofereci, o único problema agora é compensar os danos. Depois de tudo, eu causei uma comoção e atrapalhei os convidados que vieram. Se curvando, ele fala que suas ações realmente foram imprudentes, somente espera que os senhores tenham a mente aberta. Senhorita Xiao King, também me desculpo por ter agido contra você. A gerente pensa, esse garoto é realmente muito bom? E questiona, o que você acha? Não importa o que eu ache, afinal o garoto atacou a você um momento atrás. Se quiser dar-lhe uma lição, somente diga e eu farei pagar. Ela fala que ainda que nosso prota tenha agido contra ela, não causou nenhum dano e somente restringiu sua liberdade, então era a gerente que decidiu o que fazer. E a mesma diz, ótimo, a negociação de antes continuará sendo válida já que o preço é adequado, mas deve ser modificada. E nosso prota questiona, modificada? Ela diz que sim, mas não pedirá que nosso prota pague um preço maior para evitar que os outros digam que ela estava intimidando ele. E já que você decidiu levar Yun-E tão fervorosamente, sabendo disso, não irei me pôr no meio. Porém, as coisas que você utilizou como garantia serão o pagamento por ela. Então não precisa vir buscá-las no futuro. Isso será uma penalização suficiente por suas ações. Se aceitar, Yun-E não terá mais nada a ver com nosso pavilhão jubiloso e não buscaremos mais problemas com você. Nosso prota fica pensativo e diz, isso é... E a gerente questiona, o quê? Não concorda? Até parece, ele tá brincando. Esse era o plano dele desde o começo. A única coisa que você pôs a mais agora é deixar o plano dele aberto pra todo mundo. Ele nunca ia voltar pra buscar por causa de pílula de merda que ele pode fazer brincando. Ela diz que se ele não concorda, então o trato não será válido. E o permanecerá no lugar e teremos que resolver de outra forma sua falta de respeito. E nosso prota dizia, senhor, eu estou muito satisfeita com sua proposta, como me atreveria a não estar de acordo, mas antes disso eu gostaria que aceitasse um pequeno pedido meu. Ela não fica muito contente e questiona, se atreve a pedir algo nessa situação? E nosso prota fala, senhor, meu pedido somente requer um pouco do seu esforço. E em dúvidas ela questiona, hã? Do que se trata? Apontando para a anciã Qian Yue, ele fala, simplesmente quero te pedir que retire o selo dela. E a gerente entendendo fala, ah, se é isso então não tem problema. Yue, vem aqui. Nosso prota acena para ela, ela acena de volta. Vemos a gerente tirando o selo e nosso prota sombrio pensa, eu poderia romper esse selo, mas levaria uma grande quantidade de tempo e energia. Além do mais, para fazer isso precisaria ter contato físico próximo com Qian Yue, o que sem dúvida seria muito incômodo para ambos. Depois disso, já vemos Qian Yue voltando feliz e a gerente séria dizia, bem, este assunto está terminado. Garoto, vá com Yue rapidamente desse lugar, mas você deve ser amável com ela. Se você se atrever a obrigar a fazer algo perigoso no futuro, certamente não te deixarei escapar. Nosso prota parte com ela e Chanfanlei, e quando o figurante Hang ia seguir eles, a gerente irritada dizia, aonde você pensa que vai? Assustando ele. Ela diz, gerente Hang, venha junto com seu descendente e iremos discutir sobre esse assunto. Depois disso, nosso prota Chanfanlei e Qian Yue caminhava pela rua, e Chanfanlei em dúvidas pensava, esta mulher, há algo especial nela? O irmão Yang parece ter pagado um grande preço para tirá-la do pavilhão jubiloso. E Qian Yue encarando as costas do nosso prota pensa que parece que agora o cultivo dele é muito mais alto que o dela. Além do mais, ele recebeu o ataque da gerente Lian e saiu ileso, então sem dúvidas está entre os sábios reais mais fortes. Ele conseguiu alcançar um crescimento tão assombroso de força e acumular tanta riqueza em tão pouco tempo. Como será que ele fez isso? Mano, foi muito esforço, fi. Foi a combinação de hack de protagonista, armadura do enredo e então uma sorte de mais de 8.000, fi. Você nunca entenderia. Brincadeiras à parte, depois disso eles chegam de volta ao pavilhão. Yang Yan aparece em sua frente contente questionando, está de volta? A irmã Shen e a irmã Ying ficaram 1 hora te esperando. Entrando e vendo as três, ele questiona, aconteceu alguma coisa? E Shen Shitao fala que não era nada. Isso só foi porque Fan Lei não estava em seu quarto, então ela veio buscá-lo, mas pelo que vejo vocês estavam juntos. Ela fica em dúvidas olhando para Qian Yue e questiona, quem é ela? Nosso prota diz, bem, ela é uma velha conhecida minha, e Chanfanlei fala, então é isso. E Yang Yan encarando ela em dúvidas pensa, uma velha conhecida de Yang Kai? Significa que essa mulher também veio de um mundo exterior? Já sentados conversando, Shen Shitao questiona, irmão mais novo Yang, onde vocês foram essa noite? E encara seu irmão que fica sem palavras envergonhado. Com um sorriso nada amigável, ela diz para nosso prota, além do mais, porque eu sinto um cheiro de algo obsceno em vocês dois? Estou equivocada, certo? E o irmão dele balançava a cabeça em negação, tentando fazer nosso prota mentir, mas ele dizia, irmão Shen, se nada tivesse acontecido, permanecer em silêncio seria ótimo, mas depois dessa grande comoção é melhor dizer a verdade à sua irmã. Shen Fanlei suspira sem graça,
E depois da explicação, vemos Shen Shitao batendo na mesa e gritando: "Você foi a esse tipo de lugar e inclusive estava em perigo? Aquele Heng Yuhan, nunca esperei que ele fosse tão cruel." Ela começa perguntando: "Shan Fanlei, você realmente não?" Só que ele já corta dizendo: Não, graças ao aviso do irmão Yang, só tive um pequeno bate-papo sobre a vida com uma das garotas." Encarando nosso prato, ela questiona: "Então, em resumo, a razão pela qual foram nesse lugar é porque Hang Yuhan mencionou casualmente, certo?" E nosso prota abrindo o jogo fala que não acredita que tenha sido casualmente. Depois de tudo, Hang Yuhan chegou antes de nós ao pavilhão jubiloso e entrou no meu caminho desde o início. E ela fica pensativa. Hang Yuhan tem uma boa compreensão sobre o caráter de Shan Fanlei, por isso que sabe que tipo de efeitos teriam suas palavras. Ao que parece, o objetivo era o irmão mais novo Yang. Aquela maldita cobra. Que tipo de irmão mais velho ele é? Se realmente tivesse sucesso em seus planos, Fanlei não poderia continuar avançando em seu cultivo? Olhando para o seu irmão, ela diz: "Fanlei, te proíbo de falar com ele no futuro. Ele não é uma boa pessoa. Depois que você voltar para a seta do caminho extremo, deve informar sobre tudo isso ao seu mestre." E sem graça ele questiona: "Terei que dizer a ele sobre o pavilhão jubiloso?" Irritando ela, que diz: "Mas é claro, ou você quer que eu pessoalmente vá dizer?" Por sorte, o irmão mais novo Yang estava perto de você, ou do contrário, esse bastardo teria tido sucesso. E nosso prota sério fala que provavelmente foi ele que envolveu o irmão Shen Fanlei nesse assunto, não é culpa dele. Porém, dado que chegamos a esse ponto, devo te informar sobre algo. E Shen Shitao questiona: "O quê? Por favor, fale livremente, irmão mais novo Yang." Nosso prota faz surgir algo na mesa. Era um pedaço de tronco queimado. Ele questiona: "Você sabe o que é isso?" Shen Shitao fala: "Bem..." E Shan Fanlei fala: Isso não é um incenso de atrair bestas?" Nosso prota fala: "Sim, diga-me como sabe disso." Shan Fanlei fala que sabe disso porque uma vez usou esse tipo de coisa com seu irmão Yang para atrair bestas demoníacas que são boas em se esconder. Na verdade é bastante útil, sempre que se queima uma pequena parte pode atrair qualquer criatura próxima, porém não tem odor e os cultivadores não podem detectar sua áurea. Eu não sabia que você tinha um, onde você o obteve? E nosso prota sorrindo fala que ele pegou no grande vale do enterro, próximo ao Lago do Trovão. Enquanto Shen Shitao avaliava o pedaço de madeira, ele fala que na verdade não foi ele quem encontrou, mas sim Yang Yan. Quando ela estava recolhendo o líquido do trovão, a achou acidentalmente. Se não fosse por ela ter amplos conhecimentos de elementos estranhos, isso teria passado despercebido. Irmão Shen, não é que eu queira parecer desconfiado, mas o irmão mais velho Heng visitou o Lago do Trovão anteriormente? E Shen Shitao questiona: "Irmão mais novo Yang, você quer dizer que..." Nosso prota fala: "Bem, já que você entendeu a pergunta, que sentido tem em perguntar?" E ela, se virando para seu irmão, questiona: "Fanlei, responda a pergunta." Ele fala que sim, ele visitou antes faz alguns anos acompanhando outro irmão mais velho. Ele também cultivou a mesma arte secreta que eu cultivo, então queria usar o Lago do Trovão para conseguir um grande avanço. Foi por essa experiência que o irmão Hang me propôs que fôssemos até lá para romper a barreira do cultivo. E Shen Shitao, ouvindo isso irritada, diz: "Parece que aquele bastardo planejou tudo isso desde o início." Fanlei, incrédulo, questiona: "Mas por que ele faria algo assim?" Espera, se o irmão Yang não tivesse chegado a tempo, provavelmente todos nós teríamos morrido. Shen Shitao diz não saber da situação específica, mas se ela pudesse adivinhar, ela teme que quando Heng Yuhan visitou o Lago do Trovão há alguns anos, deve ter descoberto a besta do Trovão da Noite Prateada. Ela certamente estava no pico da 8ª Ordem. No entanto, ele não previu que ela pudesse ter alcançado a 9ª Ordem, o que nos levou à situação tão perigosa. Quanto à razão por que ele fez tudo isso, e nosso prota diz: "Bem, provavelmente queria criar uma situação perigosa para assumir o papel de herói e resgatar uma bela dama e ganhar seu coração", deixando Shen Shitao emocionada sem graça. E Fanlei questiona: "Como ele pôde fazer isso conosco?" Shen Shitao fala: "Fanlei, você tem muita pouca experiência no mundo real, por isso que não é capaz de ver a verdadeira natureza das pessoas. Bem, é compreensível que ele tenha te enganado, porém no futuro você deve pensar mais fundo antes de tomar uma decisão. Desta vez você foi sortudo o suficiente ao conhecer uma pessoa nobre como o irmão mais novo Yang, mas da próxima vez sua sorte pode não ser tão boa." E nosso prota sério pensa que não queria expô-lo, mas o que aconteceu na noite passada superou todos os limites. Sendo assim, ele não se importa em pisotear em um homem mesquinho de mente pequena. Se despedindo do nosso prota, Shen Shitao diz que vai dar uma lição no garoto e diz pro nosso prota não se preocupar com isso. Em vez disso, se concentre em descansar. E depois disso, vemos Yang Yan encarando Qian Yue. Nosso prota fala: "Bem, Yang Yan, ela é Qian Yue, uma velha amiga da minha estrela natal. Eu a encontrei por acidente no pavilhão jubiloso." E Yang Yan fica em choque gritando: "Isso quer dizer que ela também é do mundo exterior?" Depois disso, nosso prota diz para Qian Yue também ficar ali e descansar durante os 2 dias. Depois eles irão embora. E algum tempo depois ele meditava em seu quarto e alguém bate na porta e ele questiona: "O que houve?"
uma serva chega dizendo: Jovem mestre, a senhorita Shen veio te ver e tá esperando no salão principal. Também me pediu para te dizer que estava tudo pronto e que você pode ir quando quiser. Depois disso já vemos os três lá fora. Nosso prota falava: finalmente podemos ir. E Shen Shitao chega dizendo: aqui, irmão mais novo Yang, você já fez os preparativos? Se sim, então te levarei. Depois disso já vemos as matrizes de transporte. Shen Fanlei chega gritando: irmão Yang! Apontando para seu colega sorridente, ele diz que esse era o senhor Jian Renjie e eles poderão usar o arranjo espacial sem grandes dificuldades, tudo graças a ele. Jian Ren sorrindo fala: o pedido do irmão Fanlei é muito simples, não precisa agir tão educadamente, já está quase na hora. Vamos! Nosso prota Yang Yan e Qian Wei entra na matriz e agradece muito dessa vez, eles iriam partir agora. E Shen Shitao fala: não, estamos vivos graças a vocês, então nós que deveremos agradecer a todos. E Yang Yan sorrindo dizia: bom, sempre haverá uma próxima oportunidade. E Shen Shitao diz: cuide-se os três. Mas vemos o figurante sombrio. Ele murmura: irmão Yang, me perdoe, eu não tinha outra opção. E nosso prota percebe que caiu em uma armadilha. Os três são teleportados para o meio de uma ruína. Qian Wei olhando para o lado questiona: esse lugar é... E Yang Yan dizia: esta é a cidade de destino celestial? Por que não há ninguém aqui? E nosso prota estava sombrio. O figurante Hang estava na frente do grupo dizendo: irmão Yang, está indo tão repentinamente? Como pode ir sem se despedir? Nosso prota se divertindo dizia: irmão Hang, o mundo é mesmo muito pequeno, vamos acabar logo com isso? E o figurante Hang sorri desdenhosamente dizendo: esse é o lugar que escolhi especificamente para sua tumba, irmão Yang, e espero que esteja satisfeito. E nosso prota indiferente dizia: bem, nada mal, é um bom lugar para uma tumba, porém, quem sabe se será para mim, gerente Hang, porque não deixa de se esconder. E vemos várias pessoas chegando, e o carequinha pensava: esse pirralho, por que ele está tão tranquilo? E Yang Yan desesperada gritava: nada bom, Yang Kai, temos que escapar. Inclusive, ele trouxe 3 sábios reais com eles. O figurante Heng aponta gritando: chega de besteiras, nenhum de vocês escaparão hoje. Seu avô diz: Yuhan, esse pirralho é um pouco anormal, então me encarregarei dele pessoalmente. O resto de vocês cuidará das 2 mulheres, e um conhece a arte secreta do cultivo duplo do pavilhão jubiloso, o que será muito útil para vocês. E quanto à outra, bem, eu a quero. Nosso prota ouvindo isso fica muito irritado, que as veias em sua testa começam a aparecer e ele diz: todos vocês. E invocando suas chamas e sua espada celestial como um capiroto fala: estão cortejando a morte. Ele faz um arco enviando um ataque de energia e o velhote Heng gritava: que truque mais insignificante! Morra! Porém, um ataque do nosso prota consegue fazer curva desviando do dele, o assustando, que questiona: maestria do controle Yuan? Uma grande explosão ocorre em cima do velhote e Qian Wei vendo isso encara nosso prota sem palavras. O velho depois disso fica irritado e grita: maldito pirralho! E invoca seu Chi tentando fazer pressão em cima do nosso prota e das 2 que gritavam muito. O figurante Hang entrando na briga gritava: Yang Kai! Morra! E vemos 2 ataques tentando pegar nosso prota desprevenido que já estava pronto para o combate, filhão. Uma grande explosão ocorre, só que nosso prota estava de boinha se protegendo com o escudo. E o velhote gritava: extraordinário, eu quero esse artefato também. Usando sua energia, ele canaliza uma mão dourada e nosso prota invoca seus fios dourados. E com muita facilidade ele corta todo o ataque do velhote com seus fios dourados, que gritava: morra! Porém, vemos que nosso prota estava agitando seu fio de sangue dourado, combatendo toda aquela pressão de Chi. O velhote, percebendo esse ponto, pensava: maldito seja, esse fio dourado pode cortar através do meu Chi? Irritado, ele dizia: esta é a técnica secreta do fio demoníaco sangrento? Incrédulo, ele questiona: você é do templo do sangue demoníaco? Nosso prota indiferente sorria dizendo: não é da sua conta se eu sou discípula do templo do sangue demoníaco ou não. E vemos que o seu fio dourado tinha como alvo o figurante Heng lá, que estava todo bobão. Quando ele percebe esse fio passando na frente do seu rosto, já era tarde demais. O velhote percebe o ataque do nosso prota sério e gritava: Yuhan! Mas quando ele via já era tarde demais, ele estava tremendo irritado, pois só sobrou os pedacinhos de montar, ficou parecendo um Lego desmontado figurante. Ele fica abismado e encarando nosso prota gritava: maldito pirralho, como se atreve a matá-lo? E nosso prota, desdenhando como um capiroto, dizia: bem, vocês começaram isso primeiro, e se não parar, você será o próximo. Tirando um sino, o velhote gritava: idiota ignorante, acredita que pode me matar? Ele usa o sino e faz um ataque sonoro acertando nosso prota em cheio, que cospe muito sangue.
Vendo que funcionou, o velhote gritava: eu nunca antes havia utilizado o sino enterro de almas contra um cultivador no domínio sábio real. Você pode se sentir honrado. E nosso prota debochando limpa o sangue dourado dizendo: não está lutando somente comigo. Cachorro velho, você se esqueceu? Percebendo isso, o velho grita: o quê? E vemos um edifício de energia protegendo nosso prota e seu grupo. E Yang Yan segurando o artefato gritava: hahaha, com minha pagoda de 7 níveis, seu estranho sino não tem efeito nenhum contra nós. E o velhote careca abismado dizia: um artefato de som? Nosso prota preparando outro ataque dizia: apenas porque seu neto pensava em mim como seu rival amoroso se atreveu a tentar me matar? Tendo tal idade, como você pode ser tão idiota, velhote? Ele ataca sua lâmina espacial no velhote que gritava: pirralho arrogante! O burro tenta parar o ataque do nosso prota com as mãos nuas, mas percebe que algo estava errado. Sombrio ele questiona: o que está acontecendo? Meu mar do conhecimento! Vemos que nosso prota tinha feito um ataque duplo. Com a lâmina espacial ele cortou a mão e também atacou a consciência divina do velhote. Segurando o cotoquinho, o velhote gritava: são insetos devoradores de alma, como isso é possível? E nosso prota sorrindo desdenhosamente dizia: parece que seu conhecimento é bem amplo, velhote. No entanto, sua sorte termina aqui. Seu chi é inútil contra mim, então você definitivamente morrerá. E faz mais um ataque de lâmina espacial. Esse capítulo começa com mais um ataque de lâmina espacial do nosso prota, quase matando o figurante que pensava: esse pirralho não somente possui insetos devoradores de almas, mas também domina uma habilidade tão profunda e misteriosa. Elevando suas energias, ele gritava: pirralho maldito, não seja tão arrogante! Ele ataca com várias chamas negras, mas se assusta pensando: o quê? É tudo inútil! Seu domínio da força espacial já alcançou tal nível! E mais uma vez ele perde outro braço. Ele gritava desesperado, e nosso prota debochando gritava: ainda não acabou! Florescer da Lotus! A Lotus multicolorida do nosso prota invade o mar do conhecimento dele que pensava: esse Lotus se formou dentro do meu mar do conhecimento e está absorvendo toda a minha energia espiritual. Ele tosse muito sangue e desesperado pensava: nada bom, se eu não escapar agora estarei acabado. E explodindo sua energia como uma distração, ele grita: você me aguarde! Nosso prota se protege do clarão e vendo que funcionou, o velhote pensa: devo aproveitar essa oportunidade e escapar, e sai voado. E nosso prota invocando suas asas do vento e trovão gritava: velhote, você quer correr? Sem chance! Alcançando o velhote careca, ele pensa que ele era um cultivador no domínio retorno da origem. Enquanto ele puder matá-lo, poderá absorver sua alma e descobrir os mistérios do Chi. E o velhote vendo ele se aproximando gritava: maldição! Nosso prota se preparando para matá-lo gritava: vá para o inferno! Mais um raio de energia carmesim mata o velho nesse mesmo instante, sem dar chance do nosso prota, e ele olha para trás em dúvidas, sem palavras. Em dúvidas ele pensa: Yang Yan, que sorrindo segurava aquele artefato que ele pegou no campo de areia flanejante do guarda do Naniquinho, e ele pensava: esqueça, ela me poupou alguns problemas. Depois disso, enquanto vemos o cadáver ensanguentado do velho no chão, descobrimos que nosso prata já terminou de absorver sua alma. Ele volta para perto da Duas e Yang Yan, exausta, pensa que mesmo depois de seu refinamento e melhora espacial, o custo de usar esse artefato continua sendo bastante alto. Ela precisava melhorar mais ainda. Nosso prota já joga um frasco para ela gritando: pegue isso! Ela segura e diz: vamos descansar aqui por um tempo antes de partir novamente. Não deve haver mais emboscadas. E a anciã Qian Yue fala que vai pegar as coisas dos cultivadores do domínio sábio real que estavam caídos. Enquanto isso, nosso prota Yang Yan descansava. Ela pega 3 anéis e nosso prota pensava que o fio do sangue dourado pode cortar através do Chi. Isso é realmente inesperado. Ela chama por ele e diz: encontrei somente esses anéis espaciais. E nosso prota fala que ela pode ficar com eles. Provavelmente não tem nada bom dentro. Talvez haja alguns recursos úteis no seu cultivo. Guarde-os por enquanto, mas quando chegarmos na montanha caverna do dragão, entenderá o que são verdadeiras riquezas e quão inúteis são essas coisas. E ela toda linda fala que então estará esperando ansiosamente. E só um adendo aqui: se nosso prota tivesse pegado o imprimordial dela, que bem, ele pagou por ele, né? Cá entre nós, ele teria fechado o negócio muito mais barato do que ele fechou, hein? Só fica um adendo aqui: ele não saía perdendo nada, só ganhando. Depois de um tempo eles diziam: já me recuperei, vamos deixar esse lugar? E depois de viajar por um bom tempo, eles chegam às montanhas e explica que este era o território do pavilhão da Lua Sombria. Ele explica pra ela que tinha uma boa relação com o tal do ancião Qiantong e também com o irmão Rei Guchen e a irmã Dongye, então eles estariam salvos ali, e avisa que vai entrar em cultivo isolado e pede que ela procure um lugar para se estabelecer.
Depois disso, vemos uma intensa energia espiritual em volta da caverna do dragão, e era nosso prota que estava usando a pérola da alma de gelo de Suyan e se perguntando como ela estava agora. Em seu cultivo isolado, ele tinha chegado com sucesso ao domínio do sábio real de terceira ordem. Com um incenso de 10.000 anos e a árvore cristal de jade com 9 ramos, não foi problema algum para ele quebrar a barreira. E mais algum tempo depois, ele dizia que finalmente pôde fazer uma checagem das coisas que conseguiu nessa viagem. Parece que a mais importante era a pérola cristal colorido que Dayuan o deu. Falando de cristais, ele diz certo, a marionete de pedra, e estalando um dedo invoca ela. Ela estava em dúvidas na palma de sua mão e nosso prota pensava, o que é isso? O corpo da marionete de pedra agora parecia contar com uma energia do atributo fogo extremamente intensa. Porém, mesmo com meu sentido divino não posso sondá-lo já que se queima no momento que faz contato com ele. Invocando o caldeirão de refino ele pensa, então é assim. A marionete de pedra terminou de refinar o fogo solar até mesmo antes do espírito de artefato. Do Neida, o homenzinho de pedra cospe um monte de cristal, assustando nosso prota que gritava, ei, por que você cuspiu tudo isso? Assustado, ele pega um cristal refinado e pensava, uma energia tão pura, a marionete de pedra pode inclusive purificar esse tipo de coisa, tenho que contar para Yang Yan imediatamente. Depois disso, já vemos alguém abrindo a porta e Yang Yan entrando questiona, você não disse que entraria em cultivo isolado, por que me chamou? E nosso prota mostrando o cristal dizia, veja isso! Eufórica ela grita, de onde você pegou essa coisa? Tem mais? Por favor, me diga! E nosso prota apontando para a pilha dizia, tudo isso foi refinado pela marionete de pedra, provavelmente tem algo a ver com a essência do verdadeiro sol, e os olhos dela brilhavam gananciosamente, vemos ela guardando tudo e nosso prota sem graça questiona, ei, me deixa alguns, acabei de romper, então usar essas coisas me ajudará a consolidar melhor meu domínio, e ela toda fofinha dizendo, usá-los para cultivo seria um desperdício. Brincando com o homenzinho de pedra, nosso prota questiona se já conseguia purificar e comprimir cristais antes. E Yang Yan fala que já havia tentado antes, mas Xianyan não tinha essa habilidade. O fato dele poder fazer isso agora certamente tem a ver com a essência do verdadeiro sol. E nosso prota pensava, a energia contida nessas coisas é mais densa e mais pura que uma peça de cristal sante de grau superior de tamanho equivalente. A quantidade de energia contida em seu interior é 5 ou 6 vezes maior. E Yang Yan alegre sai pulando gritando, eu levarei Shanshan comigo, com sua ajuda e esses cristais sendo refinados meu trabalho seria muito mais fácil. E nosso prota vendo isso diz, você está tão emocionada. Segurando um dos anéis da colheita, ele pensa que obteve um livro antigo da caverna de zumbis. Uma vez que alguém cultive essa arte secreta, será capaz de usar o Ki Vital Sanguíneo para condensar a espada do Ki Celestial dos 5 elementos. O físico de qualquer um que deseja cultivar isso deve ser ao menos 2 vezes maior do que o do cultivador do mesmo nível, somente para suportar a dor envolvida no processo de temperamento, mas isso não deve ser um problema. Em segundo lugar, precisa possuir uma vitalidade extremamente forte porque cultivar essa arte secreta causa um grande dano a si mesmo. E em terceiro lugar, é necessário obter tesouros preciosos de grau extremamente altos dos 5 elementos básicos. Ao absorver e refinar a energia contida nessas coisas, se tempera continuamente a carne e se limpa a medula. E depois de muitos anos de acumulação repentina, eventualmente se alcançará o pináculo da arte de espada indestrutível dos 5 elementos. Ele tem os tesouros do atributo fogo, água e madeira. Quanto aos tesouros do atributo terra e metal, ele não tem a menor ideia de onde pode conseguir. Guardando a técnica, ele pensa que não há pressa, há coisas mais importantes que ele precisa fazer e retira o cristal multicolorido que ganhou de Dayuan. Ele volta a cultivar e mais algum tempo depois, 2 meses se passaram. Nos últimos 2 meses, ele absorveu completamente o remanescente da alma deixada pelo gerente Yang e sua compreensão do Chi melhorou. Se ele chegar ao pico do domínio do retorno da origem, deve encontrar uma maneira de deixar a estrela sombria para romper até o domínio rei da origem. Ele encarava sua mão e se concentrava. Ainda que ele tenha utilizado um método direto para refinar a pérola do cristal colorido, não esperava que esse método a refinaria completamente. A luz divina da pérola cristal colorido estava próxima do olho da aniquilação demoníaca, mas eles ainda não se fundiram. Seu pensamento é que causaria muito esforço para fundi-las, mas isso vai ser bem mais fácil do que ele pensou, apenas levará bastante tempo. Depois disso ele se concentra e invoca 2 fios dourados. Ele tinha conseguido cultivar o segundo fio dourado, mas parece inferior ao primeiro. No entanto, depois das últimas batalhas descobriu que esse fio de sangue pode cortar através do Chi. Ele estava contente. No Templo do Sangue Demoníaco, provavelmente somente os anciões cuja força já alcançaram o domínio retorno da origem de segunda ou terceira ordem são capazes de cultivar 2 ou 3 fios. Porém, há várias dezenas de gotas de sangue dourado em seu corpo, onde uma gota pode condensar um fio dourado. Posso cultivar tantos fios dourados quanto eu quiser. Essa técnica foi simplesmente feita sob medida para mim, e vemos ele testando o segundo fio. Seu poder ainda era muito inferior ao primeiro.
Resoluto, ele pensa que se ele tiver fios o suficiente, pode ser capaz de combiná-los para tomar novas formas e funções. Parece que esses segredos estão escondidos na segunda metade do livro. E se houver uma oportunidade no futuro, ele terá que visitar o Templo do Sangue Demoníaco. Somente obtendo a segunda metade da técnica poderá continuar melhorando seus fios de sangue dourado. Depois disso, ele sai de seu cultivo isolado. Chegando lá fora, ele questiona: por que não há ninguém aqui? Ele usa sua consciência divina para encontrá-los e vê uma reunião. Era Yang Yan, Ru Ri e os outros. O que aconteceu? Por que se reuniram? Um deles grita: estão indo longe demais! Foram eles que estabeleceram os preços em primeiro lugar. Por que está acontecendo isso agora? O ancião dizia: bem, velho Han, sente-se por favor. Os jovens estão todos em seus assentos tranquilamente. Por que não se acalma um pouco? Ru Ri pergunta: ancião Shan, o que você acha disso? E sério, ele diz que sempre negociaram de boa fé com o pavilhão da Lua Sombria e pagaram tudo certo, mas agora dizem que de repente o custo dos materiais aumentaram. E o ancião Han irritado fala que não somente isso, inclusive detiveram Yu Feng, o que também era muito incomum. Ru Ri sério dizia que além disso ele notou outra coisa estranha. Durante os últimos 3 meses, muitos dos comerciantes e dependentes do pavilhão da Lua Sombria na cidade de Destino Celestial foram substituídos, por isso que as pessoas que estávamos acostumados desapareceram. Eu já não consigo nem mais encontrar Luo King. A porta nesse momento se abre e eles gritam: Yang Kai? Nosso molecote questiona do que estão falando. E o ancião Han gritava: por que o sobrinho Yang está aqui? Ru Ri questiona: você saiu do seu cultivo isolado? E ele fala que sim. Os dois velhos falam: parabéns, sobrinho Yang, por alcançar o domínio sábio de terceira ordem. O crescimento do seu cultivo é incomparável dentro de toda a Estrela Sombria. E nosso prota modesto dizia: vocês me lisonjeiam, porém foi somente sorte. Comparado aos verdadeiros gênios, isso não é nada. Agora me diga o que está acontecendo. Eu escutei falando sobre o pavilhão da Lua Sombria e sobre o Yu Feng estar sendo detido. Ru Ri fala que há alguns dias Yu Feng levou alguns cultivadores da cidade para recolher o que haviam comprado, somente para descobrir que os termos e as trocas mudaram. Agora os preços subiram para 30%. O ancião Hao irritado gritava: eles estão indo longe demais, como podem subir o preço tanto assim? E o ancião Shan fala que entretanto se negaram a baixar o preço. Surpreendido, Yu Feng pediu para devolverem o dinheiro. Depois de tudo, foram eles que quebraram o contrato. Então ele pensou em ao menos recuperar os cristais santos investidos. Porém, mesmo esse pedido foi negado. E não somente isso, eles decidiram recorrer à violência para resolver esse conflito, o que acabou com Yu Feng e os 4 discípulos feridos. Obviamente que o grupo de Yu Feng não deixaria que eles o batessem, por isso devolveu alguns golpes, quebrando algumas prateleiras da loja. Devido a isso, foram capturados por um mestre no domínio retorno da origem, presos e despojados de todos os seus cristais santos que levaram. Somente um dos discípulos foi permitido voltar à montanha Caverna do Dragão para informar que deveriam preparar uma grande quantidade de cristais santos como resgate. E o ancião Hao gritava: isso é inaceitável! E nosso prota questiona: suas vidas não estão em perigo? Ru Ri fala que segundo os discípulos estão feridos, mas não estão em risco. Deverão se recuperar em alguns dias. E nosso prota fala: isso é bom. O que vocês acham que seja o problema aqui? Ru Ri diz que estiveram comerciando com o pavilhão da Lua Sombria durante muito tempo sem nenhum problema. De fato, acredito que somos os maiores compradores que eles têm, por isso deveriam tentar manter uma boa relação conosco, porém fizeram tudo o contrário. Creio que alguém está por trás disso. E o velho Shan também acredita que seja isso. Talvez o pavilhão da Lua Sombria não queira mais seguir comercializando e desejam tomar tudo o que temos de uma vez só. E nosso prota sombrio questiona: suspeitam que seja obra de Qian Tong? Ru Ri fala que era impossível. E nosso prota balança a cabeça descartando essa possibilidade, dizendo que a possibilidade é real, mas não acredita que isso tenha a ver com ele. Ele escutou ela dizer que os encarregados da loja mudaram, certo? E Ru Ri fala que sim. A verdade é que frequentemente vai à cidade, então estava certo disso. Pensativo, ele questiona: no tempo que eu não estive, aconteceu algo peculiar no pavilhão da Lua Sombria? Ru Ri fala que nada aconteceu no pavilhão da Lua Sombria, mas se falar numa coisa peculiar, alguns meses atrás, algumas pessoas apareceram na periferia da montanha da Caverna do Dragão. A princípio somente estavam rondando, mas logo depois alguns deles tentaram entrar. Obviamente foram pegos pelos arranjos espirituais e disseram que foi um incidente quando o interrogamos, então decidimos liberá-los depois de uma advertência. Espera, se aconteceu algo importante, bem... E nosso prota questiona: o que houve? Ela diz: o grande mestre Jielin faleceu. Nosso prota questiona: o refinador de artefatos do pavilhão da Lua Sombria? E ela fala que sim, ele mesmo. Isso aconteceu faz meio ano atrás. Segundo os números, o grande mestre Jielin perdeu muita vitalidade logo depois de reparar um artefato para o pavilhão da Lua Sombria, tanto que não pôde seguir refinando nos últimos anos. Nosso prota pensativo escutou que Qian Tong estava em bons termos com esse refinador. A abismada Ru Ri questiona: está me dizendo que o falecimento do grande mestre Jielin afetou de alguma maneira o ancião Qian Tong? E é por isso que agora ele não está mais nos protegendo?
Sorrindo, nosso prota diz que é somente uma suposição. Também pode ser que Qiantong esteja tentando contra nós. De qualquer maneira, aparentemente tudo se deve a uma luta interna no pavilhão da Lua Sombria. E ela concorda. Ele pergunta, sabe onde estão Rei Gushan e Dong Xue? Ruhi diz que tudo o que sabe é que eles estão cultivando para alcançar o domínio retorno da origem. E nosso prota acha compreensível. Que seja, nunca é bom depender dos outros de qualquer jeito. Irei buscar Yufeng e os demais. Pagarei os cristais santos que eles querem, eles não são mais importantes. E Ruhi fala que no entanto eles querem 20 milhões de cristais santos. O que você fará? Ajeitando o pulso, nosso prota fala bem, se eles realmente estiverem em uma disputa interna, não teremos problemas. Eles não têm tempo para desperdiçar conosco, então provavelmente não terá nenhum mestre lá. Além do mais, eu mesmo quero ver quem é que tem mais intenções contra a Montanha Caverna do Dragão. O melhor será conhecê-lo pessoalmente. O ancião Shan grita, deixe-me acompanhá-lo. E o ancião Hao fala, eu também quero ir, desde que rompemos ainda não tivemos uma boa batalha. Esta é uma oportunidade perfeita para podermos provar nossa força. Nosso prota fala muito bem, mas o restante deve permanecer aqui. Não vamos precisar de muitas pessoas. E Ruhi questiona, e se eles não estiverem de acordo em liberá-los? E partindo sério, nosso prota responde, esses bastardos, eles acreditam que a Montanha Caverna do Dragão pode ser facilmente intimidada? E Ruhi preocupada gritava, tudo bem, mas tomem cuidado! Vemos a cidade de Destino Celestial, um pavilhão e um velho de cabelo branco sentado e alguém gritava, fale! Um figurante torturava Yufeng e seu grupo dizendo, eu quero saber o caminho seguro até o interior da Montanha Caverna do Dragão. Quem de vocês me der uma resposta satisfatória poderá ir sem consequências. Querem continuar sofrendo? Metendo uma catarrada na cara dele, Ruhi grita, vai se lascar! Quer informação? Eu prefiro morrer do que responder algo a vocês, malditos desprezíveis! E seu grupo também estava irritado, e ele já toma logo uma chicotada na cara. O carinha questiona, vamos ver se você ainda tem coragem para cuspir na minha cara? E Ruhi possesso dizia, uma mulher bate muito mais forte que você, pode me bater o quanto quiser. E como um psicopata gritava, espero que entre na Montanha Caverna do Dragão e seja despedaçado pelo arranjo que está lá, hahaha. O carinha irritado fala, bem, muito bom, haha, eu gosto de homens com garras lá ele. Porém, o que vai acontecer com seus companheiros, eu gostaria de ver se todos são tão barulhentos como você. E vemos que eles foram espancados e gemiam muito enquanto o velhote lá estava com raiva sem palavras. Vemos dois deles desmaiados de tanto apanhar e um deles estava em choque. Apontando para o mesmo carinha dizia, você, faça isso ser fácil, não seja idiota como esses dois, do contrário obterá uma dor incrível. E o carinha que parecia assustado recupera sua compostura dizendo, não se preocupe, irmão Feng, não estivemos muito tempo na Caverna do Dragão, mas todos receberam grandes benefícios. E resoluto grita, não somos traidores, vão pro inferno, pavilhão da Lua Sombria, ninguém mais nos ajudou, não te darei mais nada. E se irrita o carinha que diz, então deixe-me ver, os seus ossos são mais duros que meu chicote. Quando ele estava prestes a chicotear o carinha, ele ouve o barulho de uma explosão enorme lá fora. Isso assusta o velhote que explode sua energia e parte gritando, quem se atreve a causar problemas em meu salão, ponto de reunião? Porém, uma explosão enorme destruindo a entrada manda ele voando de volta. Vemos ele meio desacordado no meio dos escombros com um escudo e 3 sombras. Era nosso prota, o ancião Hao e o ancião Shan. E o Feng grita, Yang Kai, ancião Shang e ancião Hao. E o escudo do velhote se quebrou, filho. O salão inteiro foi destruído com esse ataque. O velhote possesso gagueja, você é Yang Kai? E o Feng grita, jovem mestre. E nosso prota diz para o ancião, desamarre-os. Só com um gesto de seus dedos, o ancião Shang desamarra todo mundo. E nosso prota questiona, ao julgar pelo que acabou de dizer, parece que você já me conhece? E o velhote que parecia meio que decrépito bufa, então o quê? Nosso prota pergunta, o seu apelido é Xie? Em dúvidas o velho questiona, como você sabe? Nosso prota sorrindo fala que qualquer um que queira enfrentar a Montanha Caverna do Dragão tão descaradamente deve ter algum rancor contra mim, e junto com o critério de estar relacionado com o pavilhão da Lua Sombria, então há somente a família Xie, e pensa que pelo jeito a família Xie suspeita que foi ele que matou Xianhong e Ren, ou do contrário não se tornariam meus inimigos. O nome do velhote era Xie Kan, e ele disse que o nosso prota era bastante valente para se atrever a destruir o salão ponto de reunião, mesmo sabendo que ele era da família Xie. Nem dando ideia pro velhote, nosso prota se vira para Yufeng questionando, quem foi que bateu em vocês? E apontando pro figurante ele grita, foi esse cara, que fica em choque. Com seu fio de sangue dourado, nosso prota grita, vem aqui! E Xie Kan irritado grita, insolente!
Ele tenta proteger o figurante com seu Ki ou X, sei lá, mas o fio dourado do nosso prota corta seu campo de força facilmente, assustando o carinha. O velhote fica abismado. Realmente cortou meu Chi? O figurante gritava, velho mestre, me salve! E Xie-Kan, partindo pra porradaria, gritava, garoto, você está cortejando a morte! Nosso prota só olha pra ele de rabo de olho e nem se dá o trabalho de se virar e erguendo sua mão se protege, assustando o velhote que grita, o quê? As chamas em Yang do nosso prota o assustam e ele se afasta rapidamente encarando de longe. E em pânico ele questionava, um pirralho no domínio saboreal de terceira ordem conseguiu uma vantagem contra mim num confronto direto? Pisando no figurante, nosso prota pega o chicote dizendo, ele usou esse chicote para bater em vocês, certo? Bem, pegue-o, devolva na mesma moeda. Quero que todos vocês vinguem seus rancores. E o figurante, como uma donzela em perigo, começa a chorar abismado. Xie-Kan, possesso de raiva, falava, você realmente é um bastardo imprudente. Outros velhotes aparecem e ele gritava, bem, veremos por quanto tempo você será capaz de manter essa arrogância. O velho atrás dele dizia, irmão Xie, este pirralho é o que destruiu o salão ponto de reunião? Se curvando ele diz que sim, mas ele não esperava que tivesse 2 cultivadores no domínio retorno da origem com ele. Ele era só um, e por isso que não pôde proteger esse lugar adequadamente. Espero que o pavilhão da lua sombria possa me perdoar. Me desculparei adequadamente uma vez que acabarmos. O velho que chegou balança a cabeça dizendo para não levar muito a sério. O pavilhão da lua sombria não se importa com a destruição de um pequeno lugar como esse. O mais importante, ao que parece ser o Junior, está em uma situação bem difícil. E vemos o carinha lá sofrendo abaixo de chicotadas, filho. O velhote que acabou de chegar explode sua energia gritando, você não está sendo muito despreciativo ao continuar suas ações de violência mesmo depois de nos ver chegando? Pare agora mesmo! E o velhote Shang só sorri explodindo sua energia também e para o ataque do figurante. Os 2 grupos estavam em pé de igualdade e o Feng encara todo mundo em dúvidas e nosso prota diz, continue, não para até que seus rancores sejam apaziguados por completo. Deixando o velhote que chegou irritado que grita, esse pirralho. Nosso prota questiona, você é do pavilhão da lua sombria? E ele diz, sim, me chamo Ma Xinhuan, sou um administrador menor do pavilhão da lua sombria. E debochando, nosso prota questiona, administrador menor? Ótimo, então me diga, onde está o ancião Qiantong nesse momento? Deixando o velhote possesso que questiona, o ancião Qian? Esse capítulo começa com o velhote falando que o ancião Qiantong naturalmente estava de guarda no pavilhão da lua sombria. Escute aqui, seu pirralho, você não somente destruiu o salão ponto de reunião, mas também feriu nossos homens. Não ache que o ancião Qiantong te salvará, não escapará hoje aconteça o que acontecer. Nosso prota brincando dizia, mas é claro, eu não sairei até que resolvamos esse assunto, depois de tudo eu vim aqui por 2 razões. Enquanto aponta para os seus homens descer no pau do figurante, dando cadeirada e chicotada, ele fala, em primeiro lugar, eu vim buscá-los, e em segundo lugar, eu vim coletar os recursos que você me deve. Kan Xie dizia que arrogante, disse que levará eles, por acaso perguntou se eu estou de acordo com isso? E nosso prota, invocando sua fornalha do espírito de artefato, fala que então terá que bater no velhote até que ele mude de opinião. E o velhote já caga nas calças quando percebe a pequena fênix em miniatura do nosso prota, filhão. Encarando o pombinho flanejante, ele murmura, um espírito de artefato! E vemos que a galinha flanejante estava possessa, filho, já gritando, tacando bola de fogo neles. Ele gritava, todo mundo, para trás! E fugia desesperadamente. Vemos ele invocando mais uma vez o escudo de energia verde, gritando para se proteger. E por um momento ele até consegue parar o ataque, mas vemos a energia escaldante derretendo seu artefato e ele em choque gritava, nada bom, retirada! Nosso prota estava sombrio, se deleitando com os figurantes morrendo e uma grande explosão ocorre. O pavilhão da reunião que já estava destruído agora parecia ter um mar de lava. Chegando mais perto, nosso prota encara os figurantes e o velhote sombrio dizia, meu escudo foi derretido! E nosso prota ergueu o caldeirão fazendo sua energia exalar para todos os lados. A pombinha flanejante se divertindo começa a voar de um lado para o outro assustando os figurantes enquanto cagava neles. Mas o cocô de pomba que era fogo, filhão. E os figurantes gritavam, ah, socorro, me salve, ai tá queimando filho, tá pegando fogo bicho. Enquanto os figurantes ao fundo dizia, irmão Feng, deixa-o, parece que ele já está morto. Vamos ajudar o jovem mestre Yang. Nosso prota calmamente só dizia, anciões, pessoal, se afastem. Vendo ele se afastando em seus transportes estelares, Kan Shui gritava, tentando fugir, atacando eles.
mas vemos que alguma coisa para seu ataque no meio do caminho e ele questionava, o quê? Quando um escudo roxo cai em sua frente. Nosso prota guarda seu artefato e o velhote o encarando gritava, maldito pirralho! Irritado, ele pensava, se atreve a matar um discípulo da família Xie e inclusive queimou o salão do ponto da reunião que estava sob o meu comando. Canalizando uma energia das trevas verdes, ele grita possesso, morra! E vemos uma espécie de parede em cima do nosso prota que nem se mexia. Sombrio ele bufava, usando o Chi novamente. E com seus fios de sangue dourado, parte a habilidade do figurante facilmente, assustando o velhote que estava abismado e já aparece atrás dele pronto para ceifar sua vida. Usando seus fios dourados, ele atravessa o velhote literalmente que gemia e todos eles gritam, esse pirralho, quando ele chegou aqui? Com o velhote sob sua posse, nosso prota dizia, agora seja honesto, hein? Ele grita, se mova e ele morrerá, deixando seus comparsas sem palavras. Se virando, ele diz, eu já disse a vocês, eu vim por duas coisas. A primeira está feita, agora vem a segunda. Me devolva os cristais santos que vocês pegaram da minha montanha Caverna do Dragão. Alguém levanta seu dedo mostrando o anel espacial e nosso prota percebe que estava com o velhote Kanchie. Ele dizia, os cristais estão no meu anel espacial, pegue-os se você realmente os quer. Nosso prota simplesmente corta o dedo do velhote fora que gemia muito e segura o anel dizendo, ó, e questiona, ei, onde está o restante? Deixando o velhote sombrio sem palavras. Aquele velho que chegou para ajudar do pavilhão da lua sombria estava com o butico na mão. O velho Kanchie dizia, irmão Ma, por favor devolva-os. E ele gaguejava, mas eu... Ele pensava, são 10 milhões de cristais santos, agora eu tenho que simplesmente entregá-los? E nosso prota nem fala nada e já cortou um braço do velhote. Ele nem tem forças mais para gritar e fica abismado junto com outro velhote. E nosso prota estava Darkness, filhão. Com um delay de alguns segundos, o velhote começa a gritar de dor. E nosso prota questiona, na próxima qual parte eu deveria cortar? Os pés, bem, a cabeça, deixando o figurante em choque que grita, pegue isso, jogando o anel para ele. Nosso prota segura sorrindo, apontando o figurante má gritava, pirralho, aí está o resto dos cristais santos, agora liberte o Suma daqui, ou nós lutaremos até a morte. Nosso prota fala, bem, agora que eu tenho os cristais santos de volta, resolveremos nosso outro rancor. E o velho questiona, outro rancor? Qual? Lembrando nosso prota que ele tacou fogo no parquinho, ele questiona, você se esqueceu sobre todas as lojas que destruíram na cidade celestial? O que vai acontecer com todos os discípulos que você matou? E por que deveríamos resolver este rancor? E nosso prota, sem se importar, diz, tudo isso é culpa de vocês. Estivemos negociando de forma justa com o pavilhão da lua sombria nesses últimos anos e nunca tivemos problemas. Porém, vocês abusaram de nossa confiança. Prefere que eu espalhe isso para que ninguém nunca mais venha à cidade negociar? E o velho sombrio fala, bom, entendo, estabeleça seus termos. Nosso meninão diz, vocês detiveram os discípulos da montanha Caverna do Dragão e inclusive se atreveram a atacá-los. Depois de causar a eles tantas feridas, acredita que eu deixarei isso passar? Nos pague ou enfrente as consequências? E o velho cagando nas roupas dizia, como você se atreve a me ameaçar? Nosso prota fala, bem, contarei até 3. Se não tiver de acordo com o que você me oferecer, então arque com as consequências. 1. De acordo com ele, dê todos os cristais santos que ele quer. E nosso prota diz 2. Sombrio, o velhote má pensava, não, foi um discípulo da sua família Xie quem os pegou e os feriu, porque o pavilhão da lua sombria deveria pagar pelos seus crimes. E nosso prota sombrio termina 3. O velhote parte correndo para se salvar gritando, irmã má! Mas antes de terminar de pedir ajuda, nosso prota parte ele ao meio, fi. Vemos seu olhar mais decrépito do que já era, que nojento. E deixando os discípulos do pavilhão da lua sombria cagando na roupa de medo, nosso prota fala, para aqueles que ousaram mexer comigo, bem, eles mexeram com a pessoa errada. Cê tá doido, brabo demais. Enquanto nosso prota pisava em um corpo de um figurante, um carinha dizia, irmão má, pare de perder tempo com ele, vamos apenas matá-lo para o gerente Xie. E o figurante má gritava, bastardo, você realmente está morto agora? Nosso prota diz, vocês acham que consegue? Eu colocarei essa cidade de cabeça para baixo antes de resolver meus rancores com você. Vemos a pombinha de fogo aparecendo de novo enquanto nosso prota gritava, espírito do artefato, queime tudo! O figurante má grita, parem ele! E já vemos a pombinha mandando uma bola de fogo gigantrolhas na cidade, filho. Antes de chegar lá, vemos uma luz azul chegando e um caldeirão engole toda a bola de fogo.
Sem causar nenhum estrago à cidade, esse caldeirão simplesmente absorve a energia da bola de fogo e vemos alguém segurando ela. Era o senhor da cidade Destino Celestial, Fez Itu, no domínio retorno da origem de Terceira Ordem, e os figurantes gritavam: "Tigela de Jade Azul, é o senhor da cidade Fei!" Nosso prota, vendo ele voando, pensa: por fim ele apareceu. Senti sua presença desde o momento que eu pus meus pés dentro da cidade Destino Celestial, porque ele só veio agora? O velhote irritado bufa: se eu não tivesse aparecido nesse exato momento, eu realmente iria destruir toda a minha cidade. Os carinha do pavilhão da Lua Sombria pede desculpa e fala que há uma razão pra tudo isso. Não era culpa deles a loja ter ficado desse jeito. E apontando pro nosso prota grita: foi tudo por causa das ações imprudentes desse pirralho insolente. Esperamos que você seja justo com seu julgamento. O velho Fez encara nosso prota parecendo medir seu cultivo e olhando pro figurante má dizia: que bando de lixo inúteis são vocês? Chamam a si mesmo de cultivadores no domínio retorno da origem quando nem sequer podem lutar com o único pirralho do domínio sábio real? Como posso acreditar que vocês têm coragem de estarem na minha presença? Inclusive cachorros podem fazer melhor do que vocês. E encarando nosso prota questiona: você se acha muito valente para causar problemas na minha cidade? Acredita que eu não existo? E nosso prota, se divertindo, dizia: senhor, por favor compreenda. Somente me vi obrigado a agir por autodefesa porque esse grupo de pessoas desonestas estavam me intimidando. Irritando o velho Fez que pensa: não foi defesa própria de jeito nenhum, mas sim estava brincando com os outros cultivadores. Sorrindo ele diz: haha, se esse é o caso, por que disse que colocaria minha cidade de cabeça para baixo? E nosso prota, dando uma de João sem braço, dizia que isso foi simplesmente uma má escolha de palavras, produto da raiva que estava sentindo. Mas senhor, você é uma pessoa muito magnânima para levar isso a sério, certo? E o velho Fez e dizia: não me importa se for uma escolha má de palavras, o que você disse está dito. Como senhor da cidade, não posso permitir que você vá embora sem receber um castigo apropriado. Está disposto a receber ou quer que isso termine de outra maneira? E nosso prota, educadamente o encarando, dizia: nesse caso, então, ousarei a pedir as suas instruções. O velho Fez e fala: você matou muitas pessoas e queimou várias lojas. Mesmo que o pavilhão da Lua Sombria tenha iniciado tudo isso, o que acabou de fazer deve ser o suficiente para sua vingança. Se estivéssemos em outra situação, te deixaria aí, mas se isso se espalhar, somente dirão que o senhor da cidade é um covarde. Te darei duas opções, escolha uma. A primeira opção é que devolverá os cristais santos que obteve como reembolso. Desdenhando, nosso prota dizia que uma das razões para a qual veio hoje foi para recuperar os cristais roubados. Como eles devolverá assim? Me diga a segunda opção. O velho Fez e dizia: a segunda opção é bem simples, filhote. E Sombrio conclui: somente deve aguentar um dos meus movimentos sem se esquivar. Se não morrer, te permitirei ir livremente. E a pressão de suas palavras abala nosso prota, que pensava: resistir a um dos seus movimentos sem desviar? Os figurantes do pavilhão da Lua Sombria felizes pensava: esse pirralho arrogante está morto com certeza. O velho Fez e questiona: o que houve? Não ousaria? Ativando o espírito de luta do nosso prota, que gritava: por que não? O velho dá um sorrisinho cafajeste dizendo: você até que tem culhões, pirralho. Espero que não se arrependa, preparando seu ataque. Voando pelo fogaréu que nosso prota criou, ele gritava: você tem garras, pirralho, prepare-se! E nosso prota, gritando, apontava: espírito do artefato! Invocando a fênix, e espalha seu poder como um escudo de fogo, e depois disso sobrepõe a defesa com um escudo púrpura. E o velhote, atacando com a habilidade que invocava um tigre de energia, gritava: tenha cuidado, pirralho! E antes do choque da habilidade, nosso prota ativa a defesa especial do escudo, que cria aqueles vórtices de areia. Vemos seu ataque entrando no vórtex. O tigre não consegue avançar mais e estava com dificuldade. Mas o velhote fez e maldosamente sorria. Hahaha. Ele faz um outro ataque na maior cara de pau, filhão. Assustando muito nosso prota quando sua defesa começa a romper, que pensa: a tempestade de areia não pode detê-lo por muito mais tempo. O tigre não para seu ímpeto e rugia muito, assustando nosso prota, que se defende com as mãos nuas e pensa: o espírito do artefato está me protegendo? Uma grande explosão ocorre e nosso prota estava muito machucado. E olha que ele tem um físico muito potente. O espírito do artefato ainda rugia atrás dele, ele limpa o sangue, o tigre feroz estava em sua frente e ruge pronto para o atacar mais uma vez. Nosso prota questiona: ainda está vindo atrás de mim? Então, nesse caso, ele grita: lâmina espacial, invocando o dom do espaço. O velho tem a coragem de gritar: pare! Continuando com seu ataque com o tigre e invocando o outro ataque. E nosso prota não arreda o pé e suga toda a energia do velhote para dentro do portal do vazio.
Ele se afasta rapidamente exclamando e pensava, essa luz azul, o que era? O velhote abismado murmura, você, e pensa, essa estranha técnica que ele utilizou levou parte da energia da minha tigela de jade azul? Nosso prota desdenhando dizia, senhor, você me lançou 2 movimentos, deixando o velho incrédulo que diz, bem, você pode ir. Porém, não ponha os pés nunca mais na minha cidade de destino celestial, ou farei com que você se arrependa de ter nascido. Nosso prota se curvando dizia, Senhor, obrigado por mostrar misericórdia, mas antes de eu ir, se for possível, você poderia me devolver a bola de fogo que absorveu antes? Deixando o velhote abismado que invoca sua tigela de jade azul devolvendo a bolota de fogo pro pequeno pombo flanejante. Após absorver o fogo, ele volta para dentro do corpo do nosso prota, que se curvando dá adeus e parte rapidamente deixando o pessoal do pavilhão sombrio abismado. O figurante Malá gritava, Senhor da cidade, você realmente vai o deixar ir? Ele matou muitos membros da família Xie. E o velho fez e irritado dizia, o que você quer que eu faça? Acha que a merda da família Xie me importa? Por acaso eu sou parte dessa família? Se eles querem vingança, então eles vão atrás dele, se é que eles têm confiança em primeiro lugar para conseguir isso. E o figurante Má dizia, o senhor da cidade só pode estar brincando. Desaparecendo ele termina, além do mais, realmente acredita que o velho Qiantong não voltará? Ai ai, quando ele voltar me agradecerão pelo que eu fiz hoje. Do contrário, é possível que vocês não tenham mais lugar no pavilhão da lua sombria. E os figurantes se encaravam abismados. Depois disso vemos um pavilhão e o velho fez e estava lá dentro e dizia, já que você veio aqui então entre e se sente. Nosso prota entra e o velho encarando fala, porém, parece que eu subestimei sua coragem. Hoje eu percebi que você é bem audacioso. E nosso prota sorria e senta sem mais nem menos. O velhote o encarando questiona, não tem medo de ver a caverna do tigre e não poder sair nunca mais? E nosso prota brinca dizendo, senhor, deixe de brincar. Se realmente quisesse lidar comigo, não teria necessidade de passar por todos esses problemas. Basta agir diretamente. E ouvindo isso, o velho diz, bem, parece que o idiota do Qiantong não estava errado. Você realmente é um jovem impressionante. E nosso prota questiona, posso perguntar por que me pediu para vir aqui? E o velho diz que precisa de sua ajuda. Nosso prota questiona, minha ajuda? Como eu poderia ajudá-lo? O velho fala, vamos deixar esse assunto para depois. Primeiro, preciso perguntar algo importante. O que você acha da situação do pavilhão da lua sombria? E nosso prota fala que não pode opinar, já que recentemente esteve em cultivo isolado. Então, ele não estava muito ciente do que está acontecendo. Senhor, espero que possa me explicar. E o velho fez e dizer, bem, nesse caso eu não vou enrolar. A razão pela qual a sua caverna do dragão foi atacada é devido às lutas internas que ocorreram dentro do pavilhão da lua sombria. Eu sei que te prejudicamos, porém, mesmo com as negociações entre nós, a única razão pela qual conservam sua estabilidade é devido a Qiantong, já que esse idiota te protege. Agora, como o velho está enfrentando um pequeno problema, alguns quiseram aproveitar essa oportunidade e usar a família Xie como desculpa e os puseram contra sua montanha caverna do dragão para ver como Qiantong reagiria, e nosso prota ouvia tudo isso sem palavras. E vendo isso, o velho questiona, você já sabia de tudo isso, certo? E nosso prota dizia que já tinha suas especulações, e o velho fala que isso é extraordinário. Bem, como você já adivinhou a situação, então o resto é fácil de explicar. Em resumo, o pavilhão da lua sombria está dividido em 2. Em um extremo está Qiantong e no outro um ancião chamado Feng Zhen. Esses dois têm diferentes ideais e empregam métodos distintos, causando conflitos dentro da seita. Além do mais, esses dois supervisionam respectivamente as divisões de refinamento, de artefatos e de alquimia. Com a ajuda de outros anciões e de diáconos distribuídos de maneira uniforme, essas duas facções estiveram lutando entre si durante muitos anos, porém, nunca aconteceu grandes incidentes e isso até agora. E nosso prota pergunta, tudo isso é por causa da morte do grande mestre Gelin? Fei-Zi fala que a morte do grande mestre Gelin somente foi parte disso, a verdade é por causa de outra coisa. Deixando nosso prota em dúvidas que questiona outra coisa, Fei-Zi dizia que era o fragmento da fruta vermelha. Nosso prota sorri dizendo, bem, eu já imaginava. Fei-Zi fala que no pavilhão da lua sombria, o mestre da seita não é o cultivador mais forte. Os mais poderosos são o velho Qiantong e Feng Zhen. Ambos têm a maior probabilidade de romper para o domínio rei da origem, mas há somente um pequeno pedaço de fruta vermelha e os dois a querem. Tenho certeza que você pode imaginar o desenrolar da situação a partir disso, certo? Nosso prota pensativo fala que agora entende a situação atual. Fei-Zi fala que de fato por causa disso a seita está um caos, e se esse assunto não for manejado com cuidado, nossas fundações desaparecerão. E nosso prota questionava, as coisas são tão sérias assim? Não pode o mestre da seita pegar a fruta vermelha e acabar com tudo isso? Fei-Zi fala que se de fato ele não fosse tão velho, a fruta vermelha teria acabado em suas mãos e não existiria tal conflito.
As queixas entre os anciões e os diáconos de ambas as facções foram se acumulando durante os anos, até agora foram reprimidos pelo mestre da seita, por isso que nunca surgiu um grande problema, mas dessa vez mesmo o mestre da seita está indefeso. E é por isso que se essa disputa realmente se tornar um conflito de força total, o pavilhão da Lua Sombria não poderá mais te proteger. E nosso prota pensava que se de fato o pavilhão da Lua Sombria cair, então sua montanha da Caverna do Dragão também sofrerá um desastre. Então ele diz: Senhor, você não precisa me contar uma história tão assustadora, apenas quero saber a que facção você pertence. E o velho fez e questiona: Eu? Eu estou cansado de lutas internas, então eu disse ao mestre da seita que o meu dever é supervisionar a cidade Destino Celestial. Agora me diga, como senhor da cidade, a qual facção você acha que eu pertenço? E nosso prota sorrindo fala: Senhor, suas palavras expressam grande preocupação com o ancião Qiantong, então eu suponho que você é um membro de sua facção, certo? Fazendo o velhote se irritar e gritar: Maldição! Eu somente devo a ele um favor, então planejo devolver. E nosso prota vai direto ao cerne da questão e questiona: Porém, dito tudo isso, o que tem a ver comigo? E o velho FaZe fala que o que acontece é que Qiantong está com problemas. Ele explica pro nosso prota que depois de ouvir sua explicação pensava: então o ancião Qiantong esteve desaparecido nos últimos 6 meses, não é de se estranhar que ele nunca apareceu durante as disputas. FaZe fala que nesse momento o pavilhão da Lua Sombria está desmoronando e as disputas ferozes estão acontecendo em toda a seita. O repentino sumiço de Qiantong fez com que o lado de Feng Zhen se tornasse cada vez mais audacioso. Agora, se ele não retornar logo, eu temo que o pavilhão da Lua Sombria realmente cairá nas mãos de Feng Zhen. Dessa vez, Ma Xianyuan e vários outros uniram forças com a família Xie para lidar com a montanha Caverna do Dragão como uma prova final para forçar Qiantong a aparecer. No entanto, esse velho está atualmente preso em uma ruína antiga, deixando nosso prota abismado.